E quando vocês falam assim, às vezes a gente escuta falar que no caso existe uma moto oficial e existe uma moto privada. É isso? Quando corre... Qual que é a diferença? Eu nunca entendi muito bem isso. O cara fala, não, esse cara é um piloto oficial, esse aqui tá correndo numa equipe privada. Satélite, né? Eu não entendo muito, nunca entendi muito isso. Então, no caso das motos oficiais, são as motos de fábrica, a fábrica monta a equipe. Que é o caso da Honda HRC, que é patrocínio da Repsol, né? Que é o patrocinador principal, que ali é a fábrica Honda direto correndo. E é ali onde a tecnologia está empregada. Ali tem todas. Aí tem as outras equipes que correm de Honda, só que não é a oficial. E tem a moto, sempre tem uma diferença menor. Um pouquinho melhor. A eletrônica não é tão igual, porque você tem que entender o seguinte, isso é um laboratório. Todas, quando você é piloto de fábrica, toda corrida chega peça para testar. Toda, sem exceção. Não tem uma corrida que você não teste algo novo. E hoje aumentou mais ainda, porque você ainda faz o teste na fábrica, faz o teste do piloto de teste e depois, passando por tudo isso, vem para a pista. Entendi. Os pilotos oficiais. E depois que funciona com os pilotos oficiais, depois de um tempo, abre à disposição para as equipes satélite. Entendi. Então a equipe satélite sempre está um passo atrás da equipe oficial. Pode ser uma peça do motor, uma peça da suspensão, uma peça do chassi. Um chassi diferente, o que evolui. Freio, enfim. E já teve algum campeão numa equipe satélite dessa? Oi? Já teve algum campeão mundial numa equipe que não fosse oficial? Equipe satélite no Mundial de MotoGP eu nunca vi. Eu já vi ganhar corrida. Sim. Disputar título, mas nunca ser campeão. Pode acontecer? Pode. Mas ainda não aconteceu. E outra coisa que a gente vê assim meio que na Fórmula 1, que é meio que uma dúvida minha. Na moto velocidade também rola aquela questão de, porra, esse cara tem dinheiro pra caramba, esse vai correr, esse vai estar lá direto. Então, não funciona tanto lá não. Lá não funciona porque na tanto Fórmula 1 tem demais. Faz diferença, principalmente numa equipe satélite. Equipe de fábrica... Outro tem braço... É que nem estamos falando da Ferrari. O cara for andar na Ferrari, mas o cara tem muito dinheiro. Mas eu desconheço a Ferrari ter pegado um piloto porque trouxe dinheiro. Sim. Pode até ter existido, hein? Eu tô falando besteira aqui. Por exemplo, na equipe Honda oficial, ou Yamaha oficial, ou Suzuki oficial, eu não vi isso acontecer. Ou Aprilia, ou Ducati, hoje, quando eu tô falando. Oficial. Na satélite pode acontecer. Nas equipes satélite, porque elas precisam, às vezes não tem orçamento. Aí pega um piloto, de repente... É o que acontece muito. Pega um piloto bom e o piloto pagante, vamos dizer assim, né? Sim, exato. Então, para tentar equilibrar o resultado. Numa equipe satélite, pode acontecer. Numa oficial, no Campeonato Mundial de Moto, eu não vi isso acontecer. O risco é muito grande você ter, porque você tem que ter uma mescla, que nem o Alex falou aqui, de talento e habilidade muito apurado para aquela marca também, né? Porque cada moto tem um comportamento, cada piloto se adapta mais com uma marca ou outra. As motos são diferentes, você vai com uma então não dá para você arriscar só porque alguém pagou. Lá que cada carro, né? Sim. E muda tanto assim a dinâmica? Muda bastante. Mais que no off-road. Se você comparar com off-road, a diferença técnica não é tão gritante. O piloto consegue ainda minimizar. No asfalto é diferente. Muda um ponto de tu ir bem pra caramba numa marca e na outra não se adaptar. Pode, isso pode acontecer. Às vezes o piloto se encara. Ou um piloto que, depende, eu já vi isso acontecer. O piloto pegar aquela moto, assim, com aquela moto ele destrui, ganha tudo. Saiu da marca, não vai. Acho que o Dovizioso, né? Quando ele saiu da Ducati, foi pra Honda. Não, ele andou bem. Quando ele fez Honda Ducati, né? Honda Ducati. Honda Ducati. Mas tem piloto, por exemplo, o Stoner pegou a Ducati, a gente não conseguia andar bem com ele, só ele andava. Aí o pessoal da Ducati falava, até naquela época, eu falava assim, mas a moto tá ganhando. Eu falei, entendam, você tem um piloto que se adaptou com a motocicleta, a moto não está resolvendo os problemas dela. Sim. Porque se a moto fosse boa, não no caso de hoje, tá? Eu tô falando da minha época. Se a moto fosse boa, todos os pilotos andassem bem. Lógico que vai ganhar um. Mas assim, nos 10 primeiros, se tem 6 pilotos, 6 estão nos 10 primeiros se a moto é boa. Sim. Ou pelo menos 4. Mas não pode estar um na frente e os outros estarem de 10º para trás. Que é o caso da Honda hoje. O Marcos anda na frente, mas os outros não conseguem acompanhar. Então a moto tem um problema crônico. Quem está fazendo diferença é o piloto. Entendi. E diferente da Ducati, que hoje quem tem Ducati anda na frente. Todas as Ducati estão andando bem. Então significa que a moto Ducati hoje é a moto mais equilibrada do campeonato. E teve algum assim que tu viu que fala, porra, cara, esse cara era um talento. Se ele tivesse numa determinada equipe, ninguém parava ele? Ou não chegou a ter? Alguém se perdeu no meio do caminho? Pelos que eu vi, não. Não. Todos os pilotos que andaram na minha época, durante o tempo que eu tive no Mundial,
todos que eram bons acabaram Chegaram no oficial. acabaram crescendo e tendo oportunidade. Não teve um talento perdido no meio do caminho que tu falou, o que pode acontecer nas categorias de base. Ah, tá. E aí faltar dinheiro, ele tinha que subir de categoria, ainda faltava um pouco de orçamento, que isso acontece muito em carro, ainda que o carro é mais caro. Uhum. O que tem de piloto de carro que ficou no meio do caminho, que eram pilotos que poderiam ter explodido. Tô falando de brasileiros que eu conheço, fora que tem no mundo que eu desconheço. Mas no Brasil eu acho que é até mais difícil, né? Assim, porque realmente é muito caro. E aí entra o fator economia, né? Quanto vale o nosso dinheiro, né? Uhum. Porque correr num campeonato internacional, $1.000 é $1.000. Mas pra nós é 5 pau. Então, é isso que eu tô te falando. Então, assim, e depende da inflação. Para um africano também é difícil, porque deve custar Sim. também e por aí vai. E por europeu é menos difícil. Sim. Outra coisa também que eu às vezes fico pensando, vai vendo aqueles vídeos mais antigos, e antes de vir pra cá eu tava pensando em te perguntar isso. Às vezes a gente vê, por exemplo, quando tu bota uma meia tela, de como o Senna dirigia em Mônaco e como que o de Hamilton hoje. dirige Os carros são muito diferentes. As motos também tem essa diferença? Tipo, tu tava meio que numa batedeira que hoje Você deve ver uma vibrando, inclusive, e a Isso. outra mais tranquila no chão. Pode ser, isso sim. A tecnologia desenvolve, Sim. não Vai tem evoluindo, jeito. né? Pneu, chassi, suspensão, tô falando de tudo, óleo, né? orçamento. Tudo. O fato de muda. você poder deitar a moto do jeito que ela tá hoje, É. assim. Imagina. Não dava pra deitar antes. Não, Na nossa é, época duas não fotos fazia. que foram passadas aqui, né? Você vê todo mundo fazendo a curva e apontando o joelho, né? Assim, Uhum. então era para encostar o joelho no chão. Aí você vê a foto do Quartararo que apareceu ali. Eu vou ele dar tá um com o exemplo. ombro Tem no uma chão. pista na Alemanha, uma curva que é bem de alta velocidade, que a gente fazia em quinta, mas não dá para fazer sem tirar a mão. Tinha que aliviar. Tinha. Não tem como fazer. Se você fizer travado, você cai. E isso na minha época 2007. No ano 2010, estão falando 3 anos depois, o piloto na primeira volta, saindo do box, já fazia de mão embaixo. Que a eletrônica, assim, saindo do box. A gente na volta mais rápida, mas não conseguia. O cara saindo na primeira volta já fazia de mão embaixo. 3 anos depois. É muito rápido, né, cara? Desenvolvendo É muita tecnologia. Pneu, É. suspensão, chassis, eletrônico. Foi tudo Eletrônico. Tu viu funcionando. isso tudo, né, cara? Em loco, né? É, e era imaginável na nossa época. O Ramon, que trabalhava com a mesma, falou: Alex, saindo do box já faz a primeira curva. Não precisa nem tirar a mão. Na nossa época não dava. Eu falei: Ramon, eu vou cair. Não vai, eu tô aqui, ó, não dá mais. Qualquer fio a mais vai escorregar.